Ei pessoal, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou dar o meu testemunho de como eu venci um tumor cerebral. Vem comigo conhecer essa história linda! Então, vou tentar abreviar um pouquinho dessa linda história aí para você que eu vivenciei aí nos últimos 2 anos da minha vida. Tudo aconteceu em 2019, era abril de 2019, uma segunda-feira, onde eu senti algumas dores de cabeça e elas foram aumentando, então eu não consegui realizar as minhas viagens que eu tinha programado naquele dia. Era de madrugada, eu acordei assim com uma dor no grau 1000 e só me restou ir para o hospital do pronto atendimento e lá realmente eles viram que tinha ali algo errado, né? A princípio era uma infecção muito forte de sinusite, mas não era só isso. Me passaram alguns remédios, fui para casa, tomei, mas no outro dia piorou na madrugada, eu troquei de médico, fizeram uma tomografia, viu que tinha um tumor e para ter a confirmação se realmente era aquele tumor, pediram uma ressonância e comprovaram que era. Aí vem toda a história e todo o problema, né? Eu falo que foi o início, mas se agravou quando eu tive o diagnóstico que era um tumor cerebral. Ele era benigno, mas estava no lugar errado, no meio dos meus neurônios, já estava comprometendo toda a minha visão, por isso que eu sentia muitas dores de cabeça. E se você também sente algumas dores de cabeça e vai deixando assim de lado como eu deixava, na verdade já tinha 2 anos que eu sentia essas dores de cabeça e eu nunca cuidava. Sabe quando você vai empurrando com a barriga e que você fala assim, estresse, excesso de trabalho, problema de vista, mas você nunca veste a carapuça e vai no médico para realmente enfrentar e descobrir se tem algum problema. Então, se você sente algumas dores, procure o quanto antes um neurologista e para você ter essa segurança de que não é nada grave. E se for algo grave, assim como eu enfrentei, eu tenho certeza que você vai conseguir os recursos mais rápido possível. Tudo tem um jeito, para tudo existe uma cura, existe uma forma de resolver. O que você precisa é ter um profissional bem assistido do seu lado e também ter agilidade nesse parecer médico para você então iniciar os tratamentos. Logo que eu tive o meu diagnóstico, então eu fui para o médico em Brasília para fazer a retirada do tumor, porque eles falaram, Monique, essa dor de cabeça que você está sentindo, na verdade, está comprimindo o nervo óptico da sua visão, por isso que as minhas dores eram tanto nas regiões dos olhos. E esse tumor, ele é muito raro, não se sabe a causa dele. Talvez você já tenha nascido com esse tumor e ele foi crescendo, embora de crescimento lento, a espécie desse tumor que eu tinha, mas ele está travando muita coisa na sua vida e pode prejudicar ainda mais se você não retirá-lo. Não tinha outra saída, era cirurgia para retirar. Eu tinha que operar. E qual cirurgia que era? Abrir a cabeça. E aí vem a pessoa com cabelo grande, toda a vida eu tinha, e o médico fala, a gente vai abrir a sua cabeça. Até então foi um choque, né? Abrir a cabeça, mas as coisas podem piorar, né? E aquilo que se torna difícil fica extremamente mais doloroso no processo quando os médicos são bastante claros pra gente. É o trabalho deles, na verdade, né? E aí veio, infelizmente, a péssima notícia pra mim e pro meu esposo que eu deveria fazer essa cirurgia para retirada desse tumor na cabeça, queria cortar minha cabeça de um lado pro outro, tem a minha fotinha aí que você vai ver, e que se eu não fizesse essa cirurgia eu poderia perder os meus sentidos a qualquer momento. Se eu estava então com a visão um pouco turva, eu podia ficar cega 2 horas, 3 horas, daqui a um dia, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, não se sabia quando, mas que ia acontecer, ia acontecer. E se eu fosse para a mesa de cirurgia para fazê-la, eu poderia não voltar, eu poderia falecer e se voltasse eu perderia todos os meus sentidos, tanto de toque, de visão, de olfato, eu poderia perdê-los. Ou seja, se eu fosse para um lado estava ruim, se eu fosse para o outro estava pior, e se eu ficasse de braços cruzados, ainda podia ser pior ainda a minha situação. E eu ainda me recordo até hoje que nessa sexta-feira que eu recebi esse diagnóstico médico lá de Brasília, que com todas essas notícias ruins, a Brasília da cidade que eu moro em Unai, são 2 horas. Eu lembro que meu pai estava dirigindo, meu esposo no banco da frente, eu lá atrás. Eu vim chorando 2 horas de lá aqui. E a gente tem esse momento de fragilidade, precisa viver e precisa respeitar isso, né? Nós não somos de ferro,
nós podemos nos tornar pessoas resistentes, mas nós não somos 100% de fé. E ali passava na minha cabeça que Deus não cuidava de mim, que não me amava, que as promessas que Ele tinha para mim eram mentiras de pessoas que estavam se aproveitando, falando que era de Deus, mas que na verdade não tinha promessa de crescimento, de alcance em outras pessoas, que tudo que eu vivia e que eu acreditava era uma farsa. Então eu tive meu momento de revolta. Eu lembro que nessa sexta-feira eu cheguei em casa, eu tenho uma cunhada que é pastora e um cunhado que é presbítero, e eles estavam aqui me esperando em casa. E eu falava que eu não queria ficar cega. O meu maior medo era ficar cega. Morrer, claro, e ficar cega. E naquele dia, naquela sexta-feira, eu voltei para minha casa e cheguei com eles me receberam junto com meu esposo, e ali nós oramos a Deus. E Deus falou claramente para mim que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a vida. Para a vida, grave isso. E hoje eu tenho uma convicção muito grande que os nossos problemas, principalmente enfermidade, que nos aproxima mais para Deus, ele é para desenvolvimento. Embora quando a gente está no vale, naquele extremo ali, a gente não consegue enxergar isso. Eu não enxergava naquela hora. Mas Deus, com o amor dele, ele me provava: Monique, você não vai ficar cega, você não vai morrer, é para a vida, tudo vai dar certo. E a partir daquele dia eu nunca mais chorei, nunca me revoltei com Deus. Mas eu passei para outro tipo de comportamento, de ter fé e realmente provar a minha fé. E eu caí em oração para entender realmente o propósito de Deus sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. Porque se os médicos não justificavam a causa daquela doença e também não compreendiam o porquê da gravidade dela, e eu estava ali tão bem, mesmo sentindo tantas dores e tantos desconfortos, eu entendia que tinha uma vontade, uma permissão divina por trás de tudo aquilo. E eu queria sair daquela situação com um aprendizado e aprovada por Deus. Então foi quando eu fiz aí o meu maior propósito de vida, que foi raspar o meu cabelo. Ele não precisava de ser raspado para cirurgia, o meu médico já tinha mencionado que o corte iria ser mais na frente, mas que eu não precisava de raspar o meu cabelo. Mas não era pela cirurgia, não era pela recuperação. Eu queria provar a minha fé para Deus. Muitas pessoas falam como promessa e não tem nada de errado quanto ao nome que se dá para esse ato de fé, mas para mim foi um ato de fé, raspar o meu cabelo e me despir. Eu queria que naquele cabelo saísse aquela Monique que deixou de orar, que deixou de buscar o Senhor, que deixou de ouvir a voz de Deus para cuidar freneticamente dos seus negócios e que foi deixando a sua saúde também de lado. E eu queria começar uma nova fase, que se eu morresse daquilo ali, eu queria estar limpa de tudo que eu tinha feito de errado, e que se eu vivesse de novo, eu queria começar certo. Então foi um momento realmente muito marcante da minha vida, porque como mulher eu era muito apegada àquele cabelo, e quando eu realmente me despi daquilo, eu vi coisas grandiosas serem feitas na minha vida por intermédio de Deus. E foi aí que tudo começou. Eu não tinha uma cirurgia marcada, a gente estava fazendo os exames, mas no dia que eu raspei meu cabelo, no outro dia, eu fui convidada pelo hospital já para fazer, então, uma nova consulta para a gente marcar a nossa cirurgia. Até então eu estava na lista de espera. E as coisas foram encaminhando. E aí eu fiz a minha cirurgia, para honra e glória do Senhor. Hoje eu estou ótima. Já tem 2 anos que eu fiz a cirurgia. Vai fazer 2 anos agora, em 2021. A minha cirurgia foi 14 de outubro de 2019. E eu lembro até hoje que o momento mais feliz da minha vida foi às 19 horas, quando eu vi o meu esposo e minha mãe lá na UTI, e que eu consegui abrir os olhos e realmente enxergá-los e conversar com eles. E ali eu pude ver o quanto Deus realmente tinha operado um milagre grandioso na minha vida. E foi muito maravilhoso compartilhar esse momento com os meus familiares, com a equipe médica que estava do lado, com as pessoas que já estavam me acompanhando na enfermaria, e testificar o quanto Deus é grande na nossa vida quando a gente entende os propósitos que Ele tem para nós. Que mesmo nas situações mais desafiadoras da nossa vida, Ele sempre se revelou como Pai. E nós, como filhos, precisamos nos aproximar dEle. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo ou que realmente não aceite aquela situação, mas jogar aos pés dele, porque ele sempre tem o melhor para a nossa vida, né? Quem diria que eu estaria aqui? Perante os olhos humanos, não estaria, né?
mas para Ele sempre tem o melhor e é o Deus do impossível. E hoje eu estou aqui para testemunhar para você esse ato de fé da minha vida, e que nenhum dos desafios que eu já passei ou que vierem a surgir na minha vida serão maiores do que esse que eu enfrentei. Você precisa acreditar que Deus pode transformar a sua vida. E como empresária, o que eu tenho para te falar de coração é que não vale a pena correr tanto em busca de dinheiro. É maravilhoso ter dinheiro, é muito bom. Ele te dá acesso, ele transforma a vida das pessoas que estão do seu lado. Você tem a oportunidade de melhorar a vida, não só a sua, mas das pessoas que estão do lado. Mas se esse dinheiro te tira dos pés do Senhor, da vontade, rouba sua intimidade com Ele, não vale a pena você lutar por Ele. E a gente precisa ficar atento quanto a isso, tá? Sobre essas responsabilidades que nós carregamos dentro de si e como a gente acaba jogando a nossa energia para as coisas que nos distanciam de Deus. Esse é o meu testemunho de fé que eu quero trazer para você. Se você estiver passando por alguma enfermidade, quero te dizer que você vai vencer, assim como eu venci. Mas se você for para os pés do Senhor, se render a Ele e deixar Ele trabalhar na sua vida. Se faz sentido para você tudo isso que você ouviu, esse testemunho, se você acredita no poder de Deus, deixa aqui então um comentário que eu quero saber como realmente Ele tem alcançado a sua vida e o que Ele representa para toda a sua história. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que alguém está passando por algum momento de enfermidade que precisa ser encorajado com essa minha história. Eu estou aqui para servi-los e para levá-los mais para perto de Deus.